início a mais um assunto de zoologia, né? Vamos falar sobre os anelídeos. Os anelídeos são aqueles animais que têm o corpo formado de anéis, né? Anelídeos, anéis. E como nós estamos estudando os animais dentro de uma escala evolutiva, então nós vamos estabelecendo comparações, né, com os animais já vistos anteriormente, tá bem? Bem, quem são os anelídeos? As minhocas, os sanguessugas, né? Muito conhecido, aqueles animais encontrados em água doce, que cola, fica aderido na pele pela sua ventosa. E nós temos também as nereis, né? Então nós temos aqui um exemplo de minhoca marinha. Olha, podemos observar aqui essa região cefálica totalmente modificada num penacho, né? Seria um penacho cefálico, lembra assim, um espanador. E temos aqui minhocas que vivem na terra. Bom, então as minhocas são os representantes dos anelídeos. Dentro deste filo, convém lembrar que todos esses animais têm um corpo cilíndrico e totalmente segmentado. Segmentado, ou seja, metamerizado, são os metâmeros, os segmentos. Porém, estes animais, né, como nós já todos sabemos, todos eles são o quê? Pluricelulares. E estes animais, eles apresentam um exoesqueleto. E é interessante que, através desse exoesqueleto, exterioriza o que? Umas cerdas, né? Que ele utiliza também para auxiliar na sua locomoção. Eu disse auxiliar na sua locomoção as cerdas. Porém, fica já registrado aqui que estas cerdas, alguns animais deste filo dos anelídeos vão ter muitas cerdas, outros poucas cerdas e outros nada de cerdas, tá certo? Então aqui está a cerda, esta projeção, aqui está a sua epiderme, né, envolvida aqui por esse exoesqueleto, e aqui eu tenho a cerda que se exterioriza, que vai ajudar na locomoção. Porém, estes animais, os anelídeos, são estudados depois dos nemateumintos. E lembrando que a boca surgiu nos selenterados, né? A partir dos plateumintos, a gástrula, ela apresenta um poro, que é o blastóporo, que origina a boca do animal. Então, a partir dos plateumintos, nós começamos a estudar a questão da protostomia, que é quando o blastóporo origina a boca. Então, nos anelídeos, nós podemos observar também a presença desse blastóporo durante a fase de gastrulação, originando o quê? A boca do animal. Como são todos pluricelulares, também são triblásticos, porque na verdade o terceiro folheto germinativo surgiu onde? Nos plateumintos, estudando por comparação evolutiva, tá certo, pessoal? E enquanto os plateumintos eram acelomados, os nemateumintos eram pseudocelomados, os anelídeos serão celomados. O que é o celoma? É uma cavidade totalmente revestida pelo folheto chamado de mesoderma, e inclusive essa cavidade é que vai alojar, acomodar, abrigar os órgãos internos. Então aqui nós temos a minhoca em corte, então nós podemos observar aqui a sua epiderme, né, cutinizada. Ela apresenta uma musculatura, olha, músculo é formado de mesoderma, a musculatura aqui, e temos aqui também, olha, a parte de músculos de mesoderme. E aqui eu tenho uma cavidade, esta cavidade é o celoma, tanto é que nós podemos observar que aqui nesta cavidade já está alojado o quê? Os seus nefrídeos, que se encarregam de fazer a filtração do seu sangue. Então são animais celomados, né? O que é o celoma? É uma cavidade revestida totalmente por mesoderma, e inclusive esse celoma dos anelídeos está preenchido por um fluido, né? Que vai dar o que? Sustentação
ao corpo desse animal. Ele vai desempenhar, tipo assim, um papel de esqueleto. Conforme nós podemos observar aqui neste animal, todos os anelídeos são animais que têm boca, óbvio, também tem ânus, são animais que já têm um tubo digestivo também considerado completo, né? Mas esses animais, olha, aqui está a boca, aqui eles têm a sua faringe, o esôfago, o papo, aqui está a região do papo, a moela para triturar o alimento, não é? E o intestino. Então, dentro do intestino tem umas dobras que nós vamos chamar de tiflossoles, ó, que seriam essas dobras aqui. Tá? Prestem bem atenção, aqui é o intestino, a cavidade intestinal, e dentro do intestino tem essas dobras, que é chamada de tiflossoles, cuja função é de fazer a absorção dos nutrientes. Então vejam que dentro do celoma, ou seja, este celoma, esta cavidade abriga os órgãos internos do animal. Bem, como nós pudemos observar na lâmina anterior, esses animais têm boca, faringe, esôfago, papo, moela e o intestino. E dentro do intestino, a presença desses tiflossoles que vão o quê? Aumentar a área de absorção dos nutrientes. Então, a digestão desses animais acontece dentro desse tubo. Então, muito cuidado aqui, porque como fala que é um invertebrado que tem papo e tem moela, muitas vezes alguns exercícios, eles pedem, por exemplo, um vertebrado com papo e moela, é a ave. Um invertebrado com papo e moela é o anelídeo, tá certo, gente? As minhocas, não é? E aqui, esses anelídeos também, eles respiram como? Podem respirar pela pele, né, já que eles apresentam esse exoesqueleto e tem aquela cavidade que é o celoma, que ali é irrigado por um fluido, então ele fica com o corpinho meio úmido, né, o que acaba também facilitando a sua locomoção, e o seu sangue passa nos vasos bem periféricos, bem perto da superfície do corpo, do seu exoesqueleto, que permite a difusão dos gases, então eles podem respirar pela pele, mas também podem respirar através de brânquias, né, estruturas filamentosas que se encarregam de retirar o oxigênio da água. Então, a respiração, aqui nós podemos observar os gases se difundindo, né, através de sua epiderme, e esses animais também podem respirar por brânquias, né, olha, aqui eu tenho os parápodes, próximos parápodes, as brânquias. Então, se encarregam de fazer as trocas gasosas. Bem, eu tenho aqui um animal no qual eu posso estudar a sua organização estrutural. Lembrando que a minhoca, ela apresenta o corpo revestido por um exoesqueleto, né? Essa epiderme aqui com cutícula. Aqui ela tem uma camada de mesoderme, revestindo essa cavidade que é o celoma. Aqui é o seu tubo digestório, mas internamente ele é revestido de endoderme e externamente a esse tubo digestório eu tenho mesoderme, por isso que isso aqui corresponde ao quê? Ao celoma. Lembrando que no intestino tem a dobra que é o tiflossoles. Bem, mas esses animais também, eles têm aqui, olha, o cordão nervoso, mas eles têm o vaso sanguíneo dorsal e o vaso sanguíneo ventral, né? Porque depois nós vamos ver que a sua circulação é fechada. Então, tem um vaso que passa dorsalmente. Então, nós podemos observar aqui, olha, esse vasinho vermelho aqui, mais escuro aqui, olha. Ele tem um vaso dorsal e tem um vaso ventral. Encorte o animal, então eu tenho o vaso sanguíneo ventral e o vaso sanguíneo dorsal. Muita atenção que primeiro é o vaso sanguíneo, embaixo é o cordão nervoso, porque esse cordão nervoso é um prolongamento que sai de um gânglio que se localiza aqui na cabeça do animal. Olha, aqui está a boca, né? Nós podemos observar também que aqui em cima, olha, aqui então é a região da cabeça, aqui estão os gânglios, o gânglio cerebral. E observe que desse gânglio parte um cordão para a face ventral do animal, olha, a parte de baixo, a face ventral. Então, a posição deste cordão nervoso é o que? Ventral.
Mas eu chamei atenção para a circulação, que é o vaso sanguíneo dorsal e o vaso sanguíneo ventral. Aqui é o ventral e aqui é o dorsal. Vejam que nesse corte eu posso observar aqui um cordão, que é o vaso dorsal, vaso sanguíneo dorsal, e aqui é o vaso sanguíneo ventral. Unindo o vaso sanguíneo dorsal ao ventral, nós temos o quê? Os 5 corações da minhoca, ou seja, os vasos transversais, ou seja, 5 corações das minhocas, tá bem? Então, o sangue flui dentro deste vaso dorsal e o sangue passa por esses vasos transversais e também segue aqui pelo vaso ventral. E esse sangue circula perifericamente, o que permite então a troca gasosa pela pele. Mas lembrando que esse sistema de vaso inicia aqui um sistema circulatório que é dorsal. Observando essa imagem aqui, eu tenho o tubo, né, que ele é um animal que vai apresentar o seu tubo dorsal. Aqui, olha, o cordão nervoso, aqui embaixo, o vaso dorsal e aqui o vaso ventral. E esta estrutura esverdeada aqui corresponde aos nefrídeos que se encarregam de fazer as trocas gasosas. Observe que aqui nas laterais essas expansões correspondem às cerdas que eles utilizam também para ajudar na sua locomoção. Esses nefrídeos se encarregam de fazer as trocas, a eliminação dos resíduos, né? A filtração do seu sangue. Voltando aqui, os nefrídeos se encarregam de eliminar os resíduos formados na circulação. E esses nefrídeos se abrem através de poros aqui na sua epiderme, expulsando assim a ureia, por exemplo, que a minhoca elimina juntamente com os resíduos, né, da sua excreção. Bem, então, como foi comentado sobre o sistema circulatório, olha, ele tem o vaso dorsal, o vaso ventral e os 5 vasos transversais, tá certo? Bem, aqui nessa outra imagem dá para observar aqui o vaso sanguíneo, olha. Então, as minhocas podem ter essa hemoglobina ou a clorocruorina, por isso que o seu sangue é o quê? Avermelhado. E a excreção se dá através de nefrídeos ou metanefrídeos, que são estas estruturas aqui que lembram um funil, olha. O sangue adentra por essa abertura que é o nefróstoma, vai circulando através desse nefridioduto, que é envolvido por uma rede de capilares. À medida que os resíduos vão descendo por esse nefridioduto, são liberados pelo nefridióporo. Então, eles saem para o meio externo. E o resíduo que a minhoca elimina, o resíduo de excreção, é a ureia, tá certo? Bem, o sistema nervoso, ele é formado como? Olha, tem os gânglios na cabeça, gânglios formados por conjunto de corpos celulares, e desses gânglios partem o cordão nervoso que fica na posição ventral. Vejam que esse cordão é seguido por uma cadeia de gânglios, tá? E isso é legal porque se eu seccionar uma minhoca, ela vai continuar mexendo as partes dela, devido que as informações contidas ainda nessa cadeia de gânglios ao longo desse cordão nervoso que está na posição ventral. E na sua reprodução, nós podemos observar aqui, né, que as minhocas, elas são hermafroditas, né? As minhocas vão também apresentar uma reprodução sexuada, mas veja, as minhocas, elas apresentam, no caso, uma fecundação que ela vai ser externa. Porque tanto as minhocas terrestres quanto o sanguessuga, tá? Porque as minhocas, elas são hermafroditas. Então, como vocês podem observar aqui, eu tenho a vesícula seminal. Esta vesícula seminal, ela armazena os espermatozoides. Muito bem, e através
de um canal espermioduto, ela vai depositar os espermatozoides aqui nos receptáculos seminais da outra minhoca. Isso quer dizer que uma fecunda a outra. Mas estas minhocas, elas apresentam também o ovário, né? Elas têm aqui, olha, o ovário, tá? E então esse ovário vai liberar os óvulos através do seu oviduto. E na região que fica esse ovário, os anéis, os metâmeros, são envolvidos pelo clitelo, que é esse envoltório externo. Então, quando uma minhoca fecunda a outra, elas depositam os espermatozoides uma na outra, então é uma fecundação cruzada. Logo, esse clitelo, que é esse envoltório externo, passa aqui pela região do oviduto e ele libera os ovócitos desta minhoca. E esse clitelo começa a deslizar pelo corpo da minhoca até chegar onde? Na região dos receptáculos, onde foram depositados os espermatozoides. Os espermatozoides se deslocam do receptáculo para o interior do clitelo, onde estão os ovócitos, liberados pelo ovário. E aí ocorre uma fecundação dentro deste clitelo, não dentro da minhoca, né? E esse clitelo, eu disse que ele está deslizando pelo corpo da minhoca. Óbvio, então ele vai deslizando, ele deixa o corpo desta minhoca. Ah, vai ficar sem clitelo? Não, depois vai formar outro clitelo, né? Só que esse clitelo agora passa a ser uma bolsa que abriga ovos e cada ovo vai originar uma nova minhoca. Então, por isso que as minhocas do tipo terrestre e os sanguessugas, que são de água doce, têm um desenvolvimento direto. São hermafroditas com fecundação aqui, olha, externa e cruzada, tá, gente? Cruzada, uma fecundou a outra. Então, elas são o quê? Hermafroditas. As minhocas que pertencem ao filo dos anelídeos são divididas em 3 classes. Uma das classes é o aqueta. Queta cerdas. Quem são os aquetas? O sanguessuga, muito utilizado para fins medicinais, né? O pessoal, eles utilizam isso hoje dentro de laboratório para fazer a drenagem. Às vezes é um órgão que não está ocorrendo a drenagem aqui, está com uma determinada infecção, aí não está não está sendo irrigado, eles colocam o sanguessuga para sugar o sangue. Por quê? Porque as minhocas, elas liberam uma substância anticoagulante, né? E aí, a hora que elas liberam, aqui vai sugando o sangue e isso provoca o quê? Uma irrigação do órgão ou a drenagem. Bem, esses animais, eles são hematófagos, encontrados em água doce, são todos hermafroditas e também têm o desenvolvimento direto e apresentam uma reprodução sexuada, né? As minhocas, como sanguessuga, quando elas aderem à sua ventosa na pele, elas têm os dentículos córneos, então elas raspam e elas liberam uma substância chamada de iridina, que é essa substância que não deixa o sangue coagular. É um anticoagulante. E aí elas se alimentam de sangue. Por isso que elas são usadas para fins medicinais. Já os oligoquetas, oligos são os animais com poucas quetas cerdas. Quem são essas minhocas? São as minhocas terrestres, são as minhocas que se alimentam dos restos de vegetais, que também são monóicas, que representam uma reprodução com fecundação externa, com desenvolvimento também direto, né? São hermafroditas como o sanguessuga. Tá? Lembrando que esse oligoqueta, ele vai apresentar essa região, esse envoltório aqui que é o clitelo. O que é o clitelo? Uma bolsa que vai abrigar ovos, né? E fica em volta da parte onde se encontra o quê? O seu ovário.
Mas nós temos também esses poliquetas, né, que pertencem, são os animais marinhos. E eles podem ser de dois tipos, os errantes e os fixos. Os poliquetas apresentam muitas cerdas e eles têm sexos separados. Olha, eles têm sexos separados, enquanto que da classe Aqueta, que era o sanguessuga, e o Oligoqueta, que era o de água do ambiente terrestre, eles eram hermafroditas, né? Então, esses poliquetas são animais dioicos, com sexos separados, né? E interessante que as gônadas deles, ó, aparecem na época em que eles estão para se reproduzir. Então, mesmo assim, esses poliquetas vão apresentar uma fecundação externa, porém o desenvolvimento deles é indireto. Forma esta larva aqui, que é a trocófora, e ela vai se desenvolver e vai ficar com esse aspecto aqui, olha, né, de poliqueta. Gente, conforme vocês podem observar, esses poliquetas, eles têm, óbvio, o corpo totalmente metamerizado, mas bem aqui na extremidade, olha, eles têm brânquias e tem uma estrutura chamada de parápodes ou parapódios, que eles utilizam para se locomover. Eles utilizam esses parápodes para se locomover. Então, esses poliquetas que utilizam os parápodes, eles se deslocam rapidamente à procura de alimentos. Eles são predadores, inclusive, né? Já os poliquetas, que são chamados de fixos, eles têm os parápodes, olha, essa estrutura aqui parece uma pontinha, eles têm os parápodes muito reduzidos, então eles não têm como se locomover. Então, o que eles fazem? O que acontece neles? A região da cabeça é diferenciada num penacho cefálico, então eles movimentam esse penacho, fazendo com que ocorra uma movimentação na água que está aqui sobre eles, e aí eles capturam os alimentos que estão o quê? Flutuando, já que eles não têm os parápodes por serem extremamente reduzidos para ir à procura de seu alimento. Então, os poliquetas podem ser errantes e fixos, tá? Só que os poliquetas têm um desenvolvimento indireto, enquanto que o oligoqueta e o aqueta têm desenvolvimento direto. Bem, conforme nós estamos estudando, né, a zoologia, o próximo filo nosso vai ser os moluscos.